Olá e boas-vindas a mais uma análise estrutural. Hoje, o nosso mergulho é num documento que, olha, é invisível no nosso dia a dia, mas incrivelmente poderoso para moldar a nossa relação com o mundo. Estamos falando da Política Nacional de Educação Ambiental, a famosa PNEA. A ideia aqui não é ficar lendo um monte de jargão jurídico, tá? Longe disso. A gente vai desconstruir as engrenagens por trás das palavras e entender, pilar por pilar, como a teoria tenta, na prática, salvar a nossa pele. Beleza, vamos mergulhar nisso e começar com a pergunta fundamental que baseia toda essa nossa análise. Afinal, o que é necessário para construir um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Essa é a grande questão que ancora toda a nossa exploração de hoje. Porque assim, a gente não está falando só de ir ali, plantar umas árvores ou separar o lixo para reciclagem, sabe? A gente está falando de uma estrutura sistêmica pesada, necessária para alcançar um estado de equilíbrio contínuo. Toda essa legislação que a gente vai destrinchar agora existe basicamente para tentar responder a essa exata pergunta. Então, vamos ao pilar número 1, a origem, que é a Lei da PNA de 1999. É aqui que a gente estabelece as bases legais do jogo. O nosso marco temporal exato é o ano de 1999, é quando surge a Lei número 9.795. Imagina só, muito antes das redes sociais dominarem o debate climático ou daquelas expressões como ISG virarem tendência nas grandes corporações, esse arcabouço legal já estava lá, superativo há décadas, servindo de base para como a nossa sociedade deve interagir com a preservação ambiental. E o próprio texto da lei já define o papel dela de um jeito muito claro. Ela se coloca como um instrumento fundamental. Não é uma simples sugestão de boas práticas, sabe? É literalmente a ponte, a ferramenta necessária para que a sociedade alcance a compreensão da importância desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o uso da palavra compreensão aqui é vital. Mostra que o equilíbrio começa lá na nossa mente, no entendimento muito claro do conceito, bem antes disso virar qualquer tipo de ação prática. E isso nos leva ao pilar número 2, a definição. É aqui que a gente começa a desvendar o que realmente significa a educação ambiental e traduzir esse texto denso em comportamentos de verdade. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. A lei define a educação ambiental não como um evento pontual. Não é só aquela palestra de fim de semana ou um panfleto que a gente pega na rua, não. É definido como processos. É algo orgânico, algo que não para. E repara bem nessa dualidade que é a chave de tudo. Esses processos acontecem tanto no nível do indivíduo quanto no da coletividade. É uma construção simultânea, que sai da pessoa, vai para o grupo e mantém o foco sempre ativo na conservação ambiental. Agora, o que é muito interessante aqui é a quebra exata do que está sendo construído durante esse processo educativo constante. O documento lista 5 elementos super precisos: valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Dá para notar a progressão lógica? É quase como um quebra-cabeça. Primeiro a gente forma os valores e adquire o conhecimento. Aí a mágica acontece. Isso se transforma em habilidades práticas e atitudes no dia a dia, até culminar nas competências necessárias para agir no mundo real. É um baita mapa de desenvolvimento comportamental. Chegamos então ao pilar número 3, o propósito, ou o objetivo final, aquele grande porquê por trás de toda essa mobilização. O texto da lei vai direto ao ponto. Todos aqueles comportamentos e habilidades que a gente acabou de ver são construídos com um alvo único e, honestamente, inegociável. Eles devem ser voltados puramente para a conservação do meio ambiente. O objetivo final de aprender tudo isso não é só encher a cabeça com teorias bonitas para debater por aí, mas sim ser prático e totalmente direcionado para manter e preservar aquilo que cerca a gente. E aqui a gente esbarra numa das frases mais fortes de todo o documento analisado. O meio ambiente é classificado legalmente como um bem de uso comum do povo. Pensa no peso dessa terminologia. Ela reconhece, oficialmente, que o ambiente não é propriedade de uma pessoa só ou de uma corporação gigantesca. Ele é uma posse coletiva, um recurso compartilhado que pertence a todos. E bom, logicamente, se pertence a todo mundo, a responsabilidade de cuidar também aumenta pra caramba e cai sobre os ombros de todos. Ao classificar a natureza como esse bem de uso comum, a fonte amarra essa ideia a 2 resultados claríssimos. A conservação é essencial para garantir o quê? Primeiro, a nossa saúde e bem-estar hoje, a sadia qualidade de vida, e segundo, a sustentabilidade lá para o amanhã. Basicamente, é o que garante que esse bem de uso comum continue existindo, continue limpo e totalmente viável para gerações que ainda nem nasceram.
O que nos puxa para o pilar número 4, as partes interessadas, ou melhor, as responsabilidades compartilhadas. De quem é a responsabilidade de fazer isso tudo rodar? Antes de sair listando quem tem que ensinar o quê, o texto cria uma linha de base absoluta. A educação ambiental é reconhecida como um direito de todos. Ponto. Isso joga o tema para o patamar de direitos humanos universais. Ninguém, sob hipótese alguma, pode ficar de fora desse processo de construção de conhecimentos sobre o ambiente em que a gente vive. Então, o ponto crucial é entender exatamente como esse direito gigantesco é garantido na prática. A lei distribui a incumbência, criando uma verdadeira teia de responsabilidades. Não é só colocar nas costas do governo e pronto. Tem o poder público, claro, mas tem as entidades educacionais formalizando o ensino, tem as empresas públicas e privadas no dia a dia da economia, tem os meios de comunicação espalhando a mensagem para as massas e a sociedade geral fazendo a sua parte. É um esforço conjunto imenso onde nenhum pilar consegue sustentar esse peso sozinho. E agora vamos para o nosso último pilar, o pilar número 5, um componente essencial. É aqui que a gente fecha o ciclo e volta para aquela nossa ideia central. Isso ilustra de forma brilhante a conclusão que o próprio documento nos entrega. Depois de dizer o que é a educação ambiental, para que ela serve e quem tem que fazer, o texto arremata dizendo que ela não é tipo uma parte opcional do plano. Ela é um componente essencial para a consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, sem essa base educativa sólida, o tal do equilíbrio ecológico simplesmente não tem como acontecer. É um pré-requisito totalmente negociável. E assim, com a teoria da lei de 1999 toda estruturada, a gente chega ao fim da nossa exploração com uma reflexão provocativa. O texto mostra, sem sombra de dúvida, que tem uma responsabilidade coletiva gigante em jogo. Então, se a educação ambiental é de fato um direito de todos e um dever compartilhado por múltiplos setores, como a nossa sociedade está realmente cumprindo esse papel no mundo de hoje? Fica aí o convite para a gente olhar ao redor e analisar a nossa própria prática a partir dessa teoria. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.